noite a todos vocês, alunos, professores. Boa noite, Isaac. Boa noite, Graciele. Nós vamos dar início hoje à nossa segunda noite de encontros na nossa semana de tecnologia. E hoje nós vamos ter uma palestra com Isaac e com Graciele, e o tema é aprendizado de máquina, mineração de dados e bioinformática. O Isaac, ele se formou aqui na FATEC, já fez mestrado, doutorado, e hoje ele trabalha como professor na FATEC Pompeia. E a Graciele, ela é aluna do nosso curso CD, né, também é formada, bacharel em Química, já tem mestrado, está aí no doutorado, também exerce a docência, né, na rede municipal de ensino, na Unifil, e eu desejo a vocês boas-vindas, né, agradeço pela presença, por estarem aqui conosco, trazendo conhecimento, divulgando as experiências de cada um de vocês. Eu passo a palavra, então, para o Isaac, para a Graciele. Gostaria que vocês antes fizessem uma apresentação de vocês, né? Qual a trajetória de vocês até esse ponto aí da vida profissional. Boa noite. Vamos? Pois não, pode falar. Esteja à vontade. Professor. Vamos lá, pode ir. Boa noite, professor Sidney. Boa noite aos professores que estão presentes, aos colegas, né, de turma e aos colegas do curso, os colegas do primeiro termo que nós não conhecemos ainda. Eu sou Graciele Fernanda de Souza Pinto, eu sou bacharel em Química Industrial e sou licenciada em Química pela FEMA em Assis, sou especialista em Gestão Ambiental também, e além disso eu sou mestre em Biociências pela Unesp, do campus de Assis, e atualmente eu sou doutoranda em Biociências pela Unesp também, no campus de Assis. Eu também sou aluna do curso de Ciência de Dados da FATEC Ourinhos e estou no segundo termo, né, concluindo o primeiro ano do curso. Eu sou professora também, sou professora na Rede Municipal de Ensino, aqui da cidade de Ourinhos, eu sou professora de Ciências e eu sou professora também da Unifil, como dito pelo professor Sidney. Eu sou professora de Química na Unifil e atuo atualmente nos cursos de Farmácia e de Engenharias. Boa noite a todos, boa noite, professor Sidney também, Graciele e demais, né, alunos aí do programa, né, de Ciência de Dados. Boa noite também aos professores. Muitos deles eu lembro aqui, professor Sidney, professor Martuc, professor Miguel, professora Denise, professor Tutia, né, da parte de matemática aí. E os alunos também, né? Muitos deles também passaram aqui na nossa ETEC de Palmital, como o Lucas, e está fazendo ciência de dados também. Então, tá dando para ouvir tranquilamente? Então, sou formado pela casa aqui, pela FATEC de Ourinhos, né? Comecei a estudar aí no curso chamado HAST, e na época eu tive a oportunidade de fazer a licenciatura, o bacharelado, e o tecnólogo na FATEC de Ourinhos. Depois eu fiz algumas especializações na própria FATEC Ourinhos, uma na parte de fábrica de software e uma outra na parte de segurança em redes. Aí depois eu fui trilhar a minha carreira profissional, entrei em 2007 para ser docente da ETEC, aqui numa cidade meio que vizinha de vocês, cidade de Palmital, e aí fiz um MBA pelo próprio Centro Paulo Souza também, então fiz a minha carreira basicamente até a especialização dentro do Centro Paulo Souza, e em 2016 eu tive a oportunidade de ir para a Federal aqui em Cornélio Procópio, onde eu concluí o meu curso de mestrado na área de bioinformática, que é a aplicação da computação na área biológica, e atualmente, em 2018, eu entrei no doutorado na parte da ciência da informação aqui na Unesp, então eu estou indo para o terceiro ano do doutorado, e há 4 anos eu ministro aulas na FATEC, comecei na FATEC de Garça,
e depois fui para a FATEC Tatuí e para a FATEC Pompeia, que é a atual sede onde que eu ministro as aulas no curso de Big Data no agronegócio, e sou docente desde 2007 na ETEC de Palmital. Então, a minha carreira é basicamente dentro do Centro Paula Souza, desde aluno, fiz ETEC, fui estagiário, auxiliar docente, depois docente, enfim. Bom, nós vamos dar início, então, à nossa palestra, né, que é intitulada, como dito, Aprendizado de Máquina, Mineração de Dados e Bioinformática. Mas, para introduzir, então, nós apresentaremos, inicialmente, alguns dados, né? Então, de acordo com a IBM, em 2018, foram gerados 2,5 quintilhões de dados todos os dias. Então, o equivalente a 2,5 milhões de terabytes. Além disso, nós temos que 90% de todos os dados existentes, eles foram gerados nos últimos 2 anos. Então, espera-se que esse crescimento ele continue acelerado. No entanto, o crescimento, né, rápido, ele dificulta o processamento e a interpretação destes dados. Né? E não só apenas os dados gerados pelo Twitter, Facebook, Google, Netflix, que enfrentam esses problemas. Né? Os dados gerados pela biomedicina, biologia, química, farmácia, eles também passam pelo mesmo processo. Para ilustrar ainda mais o problema, um único sequenciamento do genoma completo, ele pode ter várias centenas de gigabytes de tamanho. E lidar com uma quantidade tão grande de dados requer um conjunto específico de habilidades. E é aí que entra a ciência de dados e a bioinformática. O genoma humano é maravilhoso. Vamos ilustrar como é. Imagine você entrando em uma enorme biblioteca e nela existem milhares de estantes. Cada estante com um total de cerca de 130 livros. Você escolhe um livro e abre ele. E tudo o que você vê são 4 letras. A, C, G e T. Apesar de só existirem 4 letras no livro, a informação que reside em todos esses livros, ela é suficiente para construir um dos organismos vivos mais complexos, né, que é o ser humano, nós. As doenças genéticas, elas começam quando as letras nesses livros se misturam, ou quando os capítulos ou os livros, eles se misturam nas estantes. Às vezes, apenas uma ou algumas letras, elas estão erradas ou faltando, mas isso é suficiente para ter um grande impacto na história desse livro. E para saber onde estão o erro na estante de livros, você precisa compará-los com outra estante, né, uma estante padrão, ou o genoma de referência, né, que você assume não ter erros. Mas imagina como seria encontrar esses erros manualmente. Seria praticamente impossível, né? Ou melhor, seria impossível. Mas, felizmente, nós inventamos os computadores, que são muito melhores na comparação dessas duas estantes. Assim, a bioinformática se refere ao emprego de ferramentas computacionais no estudo de problemas e questões biológicas, abrangendo também as aplicações relacionadas à saúde humana, como o planejamento de novos fármacos. Desde o advento do sequenciamento paralelo em massa, que é conhecido pelas siglas MPS, também chamado de sequenciamento de nova geração, NGS,
o campo da bioinformática, ele foi completamente revolucionado, né, devido às novas e às crescentes necessidades. Mas, antes de conversarmos sobre a bioinformática, contaremos um pouquinho da história do sequenciamento, né, voltando para a nossa biblioteca, a biblioteca inicial. Então, vamos imaginar a nossa biblioteca, e eu pergunto para vocês, né, como será que nós iremos ler as páginas daquele livro? Foi aí que, em 1977, Frederick Sanger, desculpem pela pronúncia, e seus colegas, eles desenvolveram um método para sequenciar o DNA, que mais tarde ficou conhecido como sequenciamento de Sanger, né, ou método de terminação de cadeia. Na analogia com a nossa estante de livros, né, o sequenciamento de Sanger, ele seria nada mais que copiar os livros página por página. Então, o sequenciamento de Sanger, ele foi o método de sequenciamento mais popular nos últimos 40 anos, até que foi superado pelo sequenciamento paralelo em massa, que é conhecido como MPS, como eu disse para vocês no início deste século. As desvantagens do sequenciamento de Sanger são que ele é lento, e além de ser lento, ele é um método também caro, né? Então, esse método ele ainda é utilizado em alguns campos para validar o sequenciamento paralelo em massa ou para sequenciar pedaços muito pequenos de DNA com alta precisão. O projeto Genoma Humano, ele foi concluído em 2003, né? E essa enorme busca, ela levou mais de 15 anos e custou bilhões de dólares. Hoje, nós podemos sequenciar um genoma humano completo em pouco mais de um dia, né? Por menos de $1.000, por exemplo. Em 2005, a primeira máquina de sequenciamento paralelo em massa, ela foi lançada no mercado. Não vou entrar em detalhes sobre o mecanismo exato de funcionamento da máquina, mas a ideia principal é que o DNA ele é fragmentado em milhões de pedaços, e todos esses pedaços, esses pequenos pedaços, eles são sequenciados ao mesmo tempo. Então, isso é mais rápido do que sequenciar todas essas pequenas partes, uma parte após a outra. Nós podemos comparar isso com a nossa estante de livros novamente, né? Então, você percebe rapidamente que copiar todos os livros página por página levará uma eternidade, né? Então, você decide trazer alguns amigos e dividir os livros para que cada um tenha a sua própria estante para copiar. O sequenciamento paralelo em massa, ele é assim, mas em vez de trazer alguns amigos para fazer, então, esse sequenciamento, ele traz a sua vila, o seu bairro inteiro para executar e para realizar esse processo. Atualmente, né, no slide nós temos ali a terceira geração, existe no mercado tecnologias capazes de realizar o sequenciamento sem a necessidade do requisito de fragmentação e amplificação do DNA compartilhado, do DNA, né? Então, essa necessidade de fragmentação e amplificação, ela era compartilhada, então, pelas tecnologias anteriores, né, da chamada primeira e segunda geração, né, e atualmente esse requisito já não é mais necessário. No entanto, ainda não se trata de técnicas ou equipamentos amplamente utilizados, né, mas futuramente eles serão, né, no futuro bem próximo, serão muito utilizados devido à sua facilidade no sequenciamento, de sequenciamento, então. Eu utilizei
como exemplo, o sequenciamento do genoma, né, do genoma humano. Mas hoje nós falaremos sobre transcriptoma, né? E antes de definir transcriptoma, nós vamos relembrar o que é a transcrição. Aí, pessoal, nós temos o processo, né, de do DNA, que é feito pelas moléculas histonas. Ele é super empacotado. E nós temos a parte que contém informação genética, que são os genes. Então, essa é como se você tivesse pegado o DNA e esticado ele. E nós temos algumas proteínas que trabalham em cima dele. Por exemplo, com a RNA polimerase, que ela vai abrindo a fita de DNA e vai colocando essas letrinhas, que são esses nucleotídeos. Ou seja, a informação genética está no DNA, tudo está no DNA, é um repositório, e aí quando essa RNA polimerase ela abre essa fita, ela pega aquela informação que pode ser um RNA mensageiro, que é o que nós vamos trabalhar hoje aqui. E esse mRNA mensageiro ele é tão importante porque ele pode estar associado a doenças, pode estar associado a melhor proteína, a você dar um aumento de produtividade. Depois ele sai do núcleo e vai ser traduzido, ou seja, vai virar depois uma proteína lá no citoplasma. Que nós temos aí o ribossomo, que é um outro organismo também, um outro tipo de RNA, que ele pega e vai fazer essa tradução que veio lá do repositório do DNA. E aí ele vai fazendo, construindo por meio dos aminoácidos uma sequência que depois vai ser uma proteína. Então aí nós temos vários tipos de RNA. Então, por exemplo, ele vai se encaixando ali dentro do ribossomo, né? E ele vai em parzinho construindo essa proteína. Então, ó, se vocês verificarem a parte lá dos círculos, ó, ele está saindo a proteína lá, que é formada por 3 conjuntinhos de bases nitrogenadas, de nucleotídeos. E essa proteína, ela vai ser empacotada também, e vai gerar uma função biológica, por exemplo. Aí está a proteína construída. Então, esse é o processo de síntese proteica. E aí, essa proteína, ela vai ser utilizada, né, junto, né, ao resto do organismo. Né? Então, ela vai caminhar aí para fazer a sua função biológica, né, através do organismo aí. Então, pode ser uma proteína que vai ajudar você a crescer mais, né, ajudar você a ter um melhor desempenho em alguns setores aí. Estava sem som, né, gente, o vídeo, perdão, mas eu acabei de verificar que estava sem som. Mas, enfim, nada como ter um bioinformata para auxiliar nessa tradução. Mas, como dito, então, né, o conjunto completo de transcritos de um organismo, tecido ou célula, é o transcriptoma. Né? Então, como técnica, o transcriptoma é uma leitura e tradução das informações que estão contidas no RNA. Mas, enfim, né, nós queremos ver a parte que nos interessa, né, que é a bioinformática em si, né, como esse processo funciona. Né? Então, nada melhor do que chamar um especialista na área para conversarmos, trocarmos experiências sobre. Então, obrigado, Gra. Então, como a gente está conversando, a bioinformática é uma área interdisciplinar. A minha formação básica é a computação, mas eu tenho sempre que trabalhar aplicado à computação. Por si só, ela não faz sentido, ela tem que ser aplicada a alguma área. E pode ser, pessoal, em qualquer área mesmo. Né? Pode ser a área biológica, que é o que eu trabalhei durante o meu estudo lá na Federal aqui de Cornélio Procópio. Pode ser aplicada à informática. Atualmente eu estou trabalhando com ciência de dados.
né, ciência da informação na Unesp. Então, você consegue aplicar em qualquer área. Então, basicamente, a computação aplicada à parte biológica, a parte especificamente, né, de microbiologia, a parte de sequenciamento, que a Gra muito bem falou, a parte de nucleotídeos, a parte de DNA, que é o repositório da informação, tudo está contido lá no DNA. Então, é uma parte que você consegue trabalhar, fazer a fusão de DNA, fazer tudo computacionalmente, por exemplo, fazer uma planta mais resistente, fazer um fármaco mais eficiente, porque, por exemplo, você pega qualquer vacina, primeiro ela é testada computacionalmente, porque a gente consegue fazer testes em larga escala. E funcionando computacionalmente, você consegue depois lá, por exemplo, para a bancada, com químico, com biólogo, para a bancada fazer os testes lá. Interessante. Então, por isso que é importantíssimo o trabalho do bioinformata e é uma área que se abre a ele. Na sequência, a gente pode observar que vai ter um pequeno vídeo também que fala dessa área da bioinformática, esse contexto. Ó, vou estar compartilhando com vocês esse vídeo aqui. Então, é bastante oportuno a gente estar trabalhando aqui com a parte de bioinformata. Então, vocês devem estar aqui já aparecendo para vocês aqui. Opa, na tela aqui, tá bom? Estou com a Gra aqui do ladinho, vou deixar ela aqui, tá? É melhor a Graciele do que eu, hein, pessoal? Vocês estão sortes aí. Vamos lá, bioinformática, vamos aparecer o vídeo aqui para vocês aqui. Vamos lá. Então, vamos tocar. A bioinformática é uma área criada por Pauline Hogeweg e Ben Hesper na década de 70, em que visa o estudo da aplicação de técnicas computacionais, matemáticas, físicas e químicas, visando auxiliar estudos biológicos, visando compreender melhor a biologia dos organismos. Dentro desse conceito, a gente tem, então, a ideia que muitas pessoas utilizam da biologia molecular, mais informática, pois dentro da bioinformática, uma grande área, a maior parte dos estudos é realizado dentro da área de biologia molecular e bioquímica, por exemplo. Existe também o conceito de biologia mais informática, que na verdade é o conceito mais correto, visto que existem, por exemplo, áreas da bioinformática que vão estar lidando, por exemplo, com o padrão de distribuição de insetos no meio ambiente. Então, existem aplicações que são voltadas mais para a biologia e que não têm utilização da biologia molecular. Mas, pensando de outra forma, a gente pode juntar também os conceitos de sistema computacional com biologia de sistemas, gerando a bioinformática. Então, nesse contexto, dando prosseguimento, vocês podem observar que, basicamente, a aplicação de recursos computacionais, de ferramentas computacionais, aí durante a gente vai verificar alguns tipos de ferramentas que vocês têm aqui no curso de ciência de dados, por exemplo, com a linguagem de programação Python, que você consegue aplicar para resolver problemas biológicos. E vamos falar também de algumas outras linguagens de programação. Então, dando continuidade, nós temos a parte do gerenciamento de informações. Por que o cientista de dados ele é um profissional tão requisitado? Porque ele consegue trabalhar com qualquer tipo de informação. Nós não somos específicos em dados biológicos, em dados, por exemplo, da agricultura. O cientista de dados ele se propõe a resolver problemas do dia a dia, do cotidiano, da sociedade. E essas informações são armazenadas em repositórios, em locais públicos, que você consegue de fácil acesso a essas informações. Por exemplo, informações de satélites, informações de projetos, informações de DNA, no nosso caso, quando a gente trabalha com a parte de bioinformática, e essas informações elas estão disponíveis para a sociedade, para trabalhar. Então, o bioinformata ou cientista de dados, ele consegue acesso a essas informações de forma fácil, né? De forma muitas vezes gratuita e livre, para trabalhar, para resolver um problema da sociedade. Nesse sentido, nós temos duas linguagens de programações, né? Linguagem de programação, que é muito rica, que são muito ricas. Uma delas que vocês trabalham, por exemplo, em estrutura de dados, que é o Python, né? Com o professor Mairink aí. E aí,
você tem essa informação, essa linguagem de programação que é de uso geral e tem várias aplicações também no contexto da parte de ciência de dados, da parte de bioinformática. E também temos uma outra linguagem de programação que é muito trabalhada com os professores de computação e com os professores também da área de matemática e estatística, que é a linguagem R. Então, você fala da linguagem R, os professores de estatística já trabalhei em algum momento da minha carreira com a linguagem R. Uma linguagem excelente, que tem várias ferramentas que você consegue desenvolver muito, e ambas essas linguagens de programação, ela consegue uma curva de aprendizado muito rápida. E aí você consegue, por exemplo, trabalhar tanto na questão online, né, no cloud, ou também na questão de gerenciadores de pacotes, como o Anaconda, como o Spider, para trabalhar com Python, por exemplo, ou você pode pegar lá o Google Colab e trabalhar com Python na nuvem, ou ainda o RStudio, que é uma ferramenta fundamental para o programador também. Então, aqui, ó, vou pedir licença para vocês e vou mostrar aqui, por exemplo, estou com o RStudio aqui aberto. Então, é bem tranquilo trabalhar com ele, a sintaxe é bem tranquila. Ou também, eu não quero instalar nada no meu programa, eu vou lá para a nuvem também, eu consigo fazer coisas bem tranquilas com a linguagem R. Tá? Quero trabalhar com Python, não tem problema, vou lá, pego lá no Google Colab também e faço, né, o acesso a dados. Ó, tem várias bibliotecas que facilitam muito do programador, né? Ó, tem o Pandas para trabalhar com análise de dados. Olha, que beleza. Então, a sintaxe, para mim fazer uma leitura de um arquivo CSV, por exemplo, que é separado por vírgula, por ponto. Eu quero trabalhar com RStudio. Tudo bem. Uma outra linguagem também. Eu instalo pacotes que são fundamentais para a ciência de dados. Então, tem, por exemplo, um conjunto de pacote chamado o Tidyverse, que trabalha com ferramentas para o cientista de dados, né, para ele conseguir fazer uma coleta de dados muito mais facilmente. Então, ó, eu chego aqui, dou um install package na biblioteca, carrego a biblioteca e consigo fazer um download direto de um repositório. Por exemplo, vamos pegar um repositório aqui, ó, um repositório de Machine Learning, por exemplo, fazer alguns testes, UCI repositório. Bom, tem diversos datasets para você estar trabalhando com Machine Learning nesse repositório e é super atualizado, então você consegue facilmente pegar uma informação que está disponível, está organizada, para você fazer os seus testes. Então, por exemplo, pego aqui esse dataset, ele fala se tem dados faltantes ou não, quantidade de atributo, fala inclusive, né, qual é a área que ele está ligado, que era da vida, o número de instâncias, qual o processo de aprendizagem de máquina que está associado, se é classificação, se é clusterização, enfim, tem dados, é muito tranquilo para você poder trabalhar. E aí você usa, por exemplo, as ferramentas para trabalhar aí bem tranquilamente, para importar esses dados e fazer, gerar conhecimento. E aí, como é um dataset muito estudado, como a professora, como a Gra falou, olha, tem organismo modelo, então é bem interessante. Você aplica no organismo modelo, depois você aplica na sua realidade, porque o organismo modelo está perfeitinho ali. Então, olha, funcionou no organismo modelo. Funcionou no organismo modelo, por exemplo, da área biológica, o Homo sapiens, peixe, cana-de-açúcar, algumas plantas. Funcionou, beleza, então eu vou aplicar, por exemplo, um organismo parecido. Então, é bem tranquilo trabalhar na parte de Machine Learning com essas duas linguagens de programação, tanto Pandas quanto o R também, ele vai te resolver os problemas. Olha, a sintaxe, por exemplo, de coleta de dados no R é bem tranquila, né? Então, é muito importante a gente trabalhar com várias linguagens de programação aí ao longo da carreira de vocês aí também. Então, dando continuidade, ambas linguagens são multiplataforma, de código-fonte, você consegue trabalhar tranquilamente no Linux, no Windows, no Mac, no Android também, então funciona até no nosso celular. E aí, as aplicações delas são inúmeras, não tem mais aquela coisa, vou só aprender na universidade. Não, você consegue aprender desde de institutos de pesquisa, você pega, por exemplo, a Embrapa.
o maior repositório brasileiro na área de animal, na área biológica, né, que exporta para todo mundo. Então, o Instituto de Pesquisa está usando o R. A parte do governo, para você fazer análise de dados, verificar outliners, as startups, olha, vou conversar com a Gra, vamos fazer uma startup aqui, empresas privadas, empresas da informação trabalham. E aí também, essas linguagens, por exemplo, como R, destaca-se em empresas, não em pequenas empresas, pega banco. O HSBC trabalha com R em um dos seus módulos. Você pega, por exemplo, uma grande empresa, a John Deere, né? Nós temos aqui, por exemplo, vendendo trator na nossa região inteira, uma multinacional, trabalha com a linguagem R para fazer a automação dos seus tratores também, com inteligência artificial acoplada. Você pega até os navegadores, Bing, Mozilla, pega a parte de automação, vai lá em São Bernardo do Campo, né? Tem no sul também, mas você pega em São Bernardo do Campo, né? Automação total, você não tem mais humano trabalhando ali, é tudo automático e trabalha com a linguagem R também. Então você consegue, né? Diversas aplicações, desde a parte de coleta de dados, por exemplo, temos um jornal, The York Times, por exemplo, né? O inglês é bom, né, Gra? Então, ó, quem tem a oportunidade, né, de fazer um intercâmbio, né, igual o Ramon fez intercâmbio, né, a Gra estava falando comigo antecipadamente. Então, é importantíssimo, né, ó, senão vocês vão sofrer um pouquinho, mas aí vai, né, dão muito valor às aulas de inglês aí da graduação, inglês 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí, que é uma bacana. Então, The New York Times, ele pega a linguagem aí também para verificar a fonte da informação. Então, olha as aplicações, são diversas aí, é muito interessante, né? E aí nós temos os repositórios biológicos, aonde que essa informação está disponível, né? Então, e é muito importante essa recuperação da informação, como a Gra falou, olha, se o repositório biológico está lá com toda a informação, só falta o cientista de dados pegar e trabalhar lá. Ele consegue ganhar muito dinheiro, ganhar prêmios, enfim. É uma área riquíssima. E nós temos diversos repositórios internacionais. Não está fazendo uma coisa só nacional. Nacional você pega Embrapa, gigante, né? Tem no país inteiro, exporta, é big. Você pode pegar o DataSUS na área DataSUS na área, por exemplo, do SUS. Imagine você fazer um programa que faz análise de dados, que consegue verificar outlines, o tanto de economia que isso pode gerar. E nós temos aqui diversos ambientes que você consegue buscar informação. Por exemplo, no Japão nós temos o KEG, internacional também. Nós temos um NCBI também, que faz a parte da análise biológica. E na Europa, o MBL. Aqui, uma iniciativa de bioinformática que descreveu a ontologia dos genes. Então, por exemplo, aqui, vamos lá pegar um repositório qualquer aqui, vamos lá no nosso amigo Google, e vocês vão verificar aqui, ó, por exemplo, nós temos um repositório que é o GenBank, repositório de dados biológicos, tá? Nesse repositório de dados biológicos, nós podemos colocar o organismo que a gente quer pesquisar, o nome científico. Vamos lá pegar um Homo sapiens. Tá? Pegar o Homo sapiens lá, vou pegar o nucleotídeo dele e uma região dele para estar trabalhando, por exemplo. E aí, olha só, o bioinformata aí, ou o profissional da ciência de dados. Vamos pegar aqui, vamos pegar isso aqui, humano. Né? Humano tem várias características. Lembra que a Gra falou? Olha a quantidade de letrinhas, a quantidade de nucleotídeos que você pega aqui. Então, ó, olha a quantidade de dados que para o bioinformata, o cientista de dados, ele consegue trabalhar. Então, ó, eu tenho um conjunto de dados muito importante que está disponível. Só precisa do cientista de dados. Então, aí, esse conjunto de dados, vamos pegar aqui, por exemplo, ele vem em um formato de texto. Então, vou pegar aqui em formato FASTA, que é o formato mais comum para o cientista de dados da área biológica trabalhar. Então, é um conjuntinho do alfabeto que a Gra falou lá, a CTG, do DNA, né? Isso aqui gera uma informação extremamente importante, tá? O bioinformata, o cientista de dados, ele pode detectar, por exemplo, por que uma pessoa é resistente ao HIV,
E por que a outra não? Então, por que a pessoa, quais são as características que um organismo tem que vai ser acometido pelo câncer? Você consegue fazer essa predição baseado nesses conjuntinhos de letra aqui, tá? Então, é um trechinho. Então, o bioinformata ou o cientista de dados, ele trabalha com esse tipo de informação. E isso gera um valor. Então, é um trabalho interdisciplinar. Então, aqui nós vamos... e nesse BI é onde nós estamos aqui, onde vocês podem verificar. E é tudo gratuito para se trabalhar. Tem até a parte do RNA, né, do vírus, do Covid-19, que você pode fazer alguns testes aí. Nesse sentido, né, você não precisa entender da parte biológica, você vai estudando e vai estar trabalhando, né? Ó, conjunto de letrinhas. Isso aí você pega um dicionário, faz um dicionário em Python, você consegue fazer bem tranquilamente, gerar conhecimento, gerar informações desse conjunto de letras. E aí nós vamos fazer toda a classificação na parte biológica, né? Então nós temos diversos tipos de classificação. Classificação supervisionada, semi-supervisionada, não supervisionada. Então, por exemplo, quando a gente estiver aqui, vamos tá dando exemplificando, eu estou lá em um conjunto de dados aqui, por exemplo, aqui, ó, no Pandas, fiz um download diretamente do repositório e aqui eu tenho o nome da classe. Quando eu tenho o nome da classe, a gente chama de classificação supervisionada. Se eu não tenho o nome da classe, é não supervisionada. A gente pode fazer uma clusterização para fazer para fazer o que é mais comum para gerar uma informação. Então, olha como é fundamental a parte da ciência de dados, que você consegue trabalhar tranquilamente com essas informações aqui, né? Com esses valores. Esses valores dão poder para você tomar uma decisão mais assertiva. Isso gera renda, gera conhecimento. Você faz um modelo, por exemplo, para fazer aplicações importantes. Será que é importante eu fazer o teste completo do Covid-19 nas pessoas? Eu posso fazer um modelo para trabalhar especificamente os locais que são mais importantes para fazer esse teste. Então, gera economia e pode salvar vidas no cientista de dados. Então, nesse sentido, tem um exemplo de aplicação que nós desenvolvemos lá no nosso programa de bioinformática aqui na UTF-PR. Inclusive, termina o curso de ciência de dados, vai para a UTF-PR. Nós temos mestrado e doutorado lá, você vira um doutor. E como o curso de ciência de dados tem muita classificação, muita parte de machine learning, você leva o doutorado lá e o mestrado bem tranquilamente. Tá? Então, nós desenvolvemos uma aplicação, eu não entendia nada da parte biológica, né? Aí você vai estudando um pouquinho e você consegue, olha, o cara da informática, o cientista de dados, ele aplica a informática em qualquer contexto. Fala assim, o programador, você faz essa parte no contexto, você entende o problema e você aplica. Então, aqui, nós desenvolvemos uma ferramenta chamada BaseNet para fazer a classificação de sequências de DNA, de RNAs codificante e não codificante. Então, a gente montou um esqueminha. Ó, mandaram para nós aquela sequência de letrinha, ACTG. Trabalha com essa sequência. Aí, nós montamos um conjunto de redes baseado nessa sequência e encontramos a identidade de cada RNA, mesmo não sabendo o fator biológico. E com isso, nós geramos uma parte da programação e geramos um modelo de classificação. Nesse modelo de classificação, ó, nada mais é que um algoritmo. Você entra aqui, ó, com a sequência lá, a sequência de ACTG. Você gera uma rede, bem tranquilo. Você faz o que nessa rede enorme? Você faz a redução dela, pega os itens mais importantes. Você trabalha com grafo. Opa, grafo eu sei trabalhar, bem tranquilo. Vértices, arestas. Isso gera um vetor de característica. Faço a reescala dela, deixando na mesma escala, para ter que a sequência biológica tem tamanhos diferentes. E aí você faz a reescala. Tem classes ponto no Python, tem classes ponto no R fazendo isso. Gerando esse vetorzinho, que é bem tranquilo, que é mais fácil do que o componente estrutura de dados, tá? Trabalhar com fila, pilha, é mais fácil. Você gera um vetor de característica e faz a classificação. E esse modelinho, você consegue resolver problemas. Você consegue sair em jornal, você consegue sair em revista, e não tem nada de diferente. Por quê? Porque você aplica a computação. Ok? Aplica a computação e é bem tranquilo. E depois você coloca isso em teste.
que nós fizemos? Pegamos o organismo modelo, como a Gra falou, os mais comuns mesmo, os mais estudados, e aplicamos. E comparamos esse modelo com outras ferramentas. Olha, no nosso modelo, uma universidade aqui do interior de São Paulo, nós conseguimos melhor acurácia do que as universidades estrangeiras, bem tranquilamente. Então, o nosso modelo ele classificou melhor do que os outros modelos, as outras ferramentas da literatura, e bem tranquilo. Utilizamos a linguagem R. Imagina se fosse feito em Python, mais tranquilo ainda. Ou seja, são ideias simples que o cientista de dados vai lá e aplica no outro contexto. Então, você vai fazendo vários experimentos e isso dá um fruto muito enriquecedor, como, por exemplo, um fruto de uma boa revista internacional. Né? Então, isso gera conhecimento, isso gera fatores que vão te impulsionar na sua carreira inteira, baseado no quê? Na aplicação do cientista de dados a um contexto. Aí nós temos as referências aqui, tá? Destaque nessa referência a dissertação da Gra, que foi feita aqui na nossa Unesp, né? Muito 10. Então, a gente sempre tem que ter a parceria, é um trabalho muito interdisciplinar, porque senão não funciona, tá bom? E aí nós publicamos esse trabalho no ano de 2018, numa revista internacional, baseado numa ideia simples, utilizando como cientista de dados. Ok? E aí, os nossos contatos, Gra? É interessante toda essa fala do Isaac, no sentido de nos orientar rumo à nossa formação. Né? Nós estamos no curso e, às vezes, nós não conseguimos visualizar que função nós teremos, né, nós iremos executar dentro de cada setor. Né? Eu lembro que quando eu iniciei o curso, me questionaram o porquê que eu estava iniciando o curso. Né? Eu sou mestre, estou concluindo um doutorado, e por que iniciar uma outra graduação? Né? Então, eu estou iniciando uma outra graduação justamente porque eu quero me aprofundar dentro da minha área de estudo e eu quero aplicar a informática na minha área de estudo, né? Eu quero levar isso para a minha vida acadêmica e para a minha formação também. E toda a fala do Isaac, ela foi muito bem direcionada e nós conseguimos ver também aplicações claras de coisas que nós estamos aprendendo, né? Nas disciplinas, né? A linguagem de programação Python, o grafo, enfim, né? O mapeamento, são linguagens que estão sendo aplicadas pelos nossos professores, né? Durante o curso, e que às vezes a gente não acha que não tem muito sentido, né? Não consegue identificar o sentido e aplicação daquele conteúdo naquele momento. Nós disponibilizamos, então, os nossos e-mails, o meu e-mail e o e-mail do Isaac, e estamos abertos a perguntas e à disposição de vocês. Obrigada pela atenção. Então, pessoal, fiquem agora à vontade para fazer as perguntas, né? Vamos aproveitar essa oportunidade de ter duas pessoas bem próximas, né, de nós, uma aluna e um ex-aluno, conhecidos, então a gente pode ficar à vontade aí para perguntar, para tirar dúvida, para esclarecer ideias. Quem faz a primeira? Pode ligar seu microfone e fazer. Ou ir lá no chat, escrever, eu passo aqui. Eu não coagi ninguém, viu, professor? Oi? Pode perguntar, gente. Eu não coagi ninguém a não perguntar, tá? Pode perguntar. Pode ficar à vontade, se quiser perguntar da carreira, salário, enfim. Natália, né? Você já trabalhou com banco de dados do Matheus Toff? Oi. É isso, Natália? É uma pergunta. Eu fiz biomedicina, aí eu quero fazer biotecnologia, né? Por isso que eu tô
na área. Aí eu queria te perguntar, porque é uma técnica meio nova, e você falou que você trabalhou com técnicas genéticas, né? Isso. Então, o Maltitoff é uma técnica nova, não sei porque como você está fazendo na universidade, etc., que é basicamente uma técnica de bactérias, onde você vê a partir do segmento das bactérias pelo PCR. Aí eu queria saber se já trabalhou, porque é uma coisa que eu sou fascinada. Gra? À vontade. Então, Natália, pergunta ótima mesmo, né? O que que acontece? A gente sempre tem que estar do lado de um especialista como você. Você falou que vai fazer, tem vontade de fazer biotecnologia, é isso? E é formada da biomedicina, né? A gente, né, nós, em geral da computação, a gente senta do lado do especialista. E aí, no caso lá do mestrado, eu sentei do lado de um especialista que trabalhava basicamente na Embrapa lá, e eles davam, a gente trabalhou só com a base de dados da Embrapa nesse sentido, e aí a gente não trabalhou com esses dados no sentido de trabalhar assim você está falando mais assim em campo mesmo, lá fazendo a coleta de dados? Isso, era uma pergunta, eu queria saber se você trabalhou na parte tipo, da análise, etc. É porque eu não entendi o que você fez, eu queria saber. Sim, aí a nossa experiência quando nós fomos na Embrapa lá na parte do laboratório, no máximo que nós fizemos lá foi fazer sugar, fazer uma parte de DNA do morango, né? Então esse foi o papel maior da parte da computação, porque os dados a gente pegava tudo já pronto. Quando a gente teve que fazer o que? Amassar o morango para visualizar, né? Por isso que é importantíssimo você estar do lado de um expert da área, né? E a gente trabalha só com a computação, mas a gente teve que ir lá amassar o morango e você conseguia ver o DNA do morango lá. E a gente falava assim, nós da computação, falava assim, meu Deus do céu, como que vamos fazer conhecimento com isso? Mas foi muito importante porque depois nós fomos para o repositório. No repositório, só saía a letrinha ACTG. Oi, nossa senhora, agora tá tranquilo. O ACTG a gente faz o que? Uma categorização, vira número e a gente faz a classificação. E aí sempre tem que trabalhar com o especialista, porque o especialista vai falar assim: seguinte, Isaac Gra, eu tenho essa sequência de ACTG e essa sequência quer dizer isso. Opa, então já vejo uma classificação. Eu tenho uma outra sequência que quer dizer uma outra coisa. Então, basicamente, a gente não precisa entender do processo, né? Mas você vai ter que estar com um profissional como você também, da biomedicina, assim, correlato. Aí, no trabalho desse projeto, Natália, nós tínhamos um profissional biólogo mesmo, de campo mesmo, de fazer o experimento lá de retirar o DNA da coisa. E aí, nós tínhamos um outro que ficava com a parte de programação, né? Dominar a programação, e tinha um pessoal da nossa equipe que fazia a interligação desses profissionais, né? Eu ficava com o pessoal da interligação. Então, eu conversava com um cara da biologia, o cara gênio da computação, e aí, porque às vezes eles não se conversam muito bem, e aí você consegue uma produtividade muito grande. Então, nesse projeto, foi 5 pessoas, e aí você trabalha, como você falou assim, tem uma base de dados legal. Opa, então é o especialista aí. Então vamos juntar com a Natália aí e aprender mais essa base de dados legal, para a gente aplicar na parte de ciência de dados. Mas muito boa essa pergunta, e é ideal aí, pessoal, tá vendo? Já tem mais um banco de dados que nós não citamos aqui. Por isso que é fundamental essas semanas. Nós fomos citados aqui, ó, esse banco de dados, nem eu, nem a Gra trabalhamos com ele. Então, a gente já pensa uma informação nova. E sempre nas aulas, nas palestras, você tem que sair com uma informação nova. Inclusive, quem está ministrando. Muito obrigado, Natália, pela pergunta. Eu que agradeço. Porque, nossa, eu sou fascinada pela parte de biotecnologia. E daí você me dando uma base do que realmente acontece dentro do laboratório, como funciona, como eles se comunicam, é bem legal para mim. Na verdade, essa área biológica ela é uma área muito ampla, né? Então, você pode trabalhar com organismos eucariotos e procariotos, né? Então, é muito abrangente, né? Então, são plantas, vírus, bactérias,
ser humano, enfim, né? E existe realmente, né, os bancos de dados, que os bancos eles são bem colocados nesses sentidos e eles já estão bem abastecidos também. Então é muito fascinante mesmo, Natália. Eu só comentando, né? Eu tive várias palestras que eu ia da parte de perícia forense, que vocês falaram dos bancos de dados, e os bancos de dados de perícia forense são incríveis, porque é tudo salvo, são uns bancos de dados gigantes que você nem tem noção do quanta informação tem lá, porque às vezes, assim que o bandido é fichado, já tem o DNA lá, e ele tem a recorrência, tudo. Aí um perito, né, que trabalhou na área, estava explicando tal. Nossa, é muito legal. E cabe a nós, Natália, trabalhar com essas informações, né? Com esse tipo de informação que está sendo gerado, né? Nós teremos o nosso papel nesse trabalho, né? Nós, enquanto cientista de dados. Graciele? Oi! Ó, aproveitar a pergunta do Cláudio aqui, que ele está perguntando qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram em unir a tecnologia na área de trabalho de vocês. Eu vou perguntar em cima da questão dele, mais para a Graciele, porque o Isaac, na verdade, sempre foi tecnologia, né? O caminho Sim. de vocês é mais ou menos ao contrário. O Isaac teve que ir para biologia e você para biologia para tecnologia. Eu queria saber de você, assim, dentro daquilo que você fazia, outra área, biologia, como que foi, para responder ao mesmo tempo a pergunta dele, mas qual foi o insight que deu? Falou assim, não, eu tenho que juntar aqui, eu preciso, ou eu vou ter que estudar, e aí esse insight no depois escolher o curso para... Eu sempre fui muito curiosa, professor, eu sou muito curiosa. E eu gosto de perguntar bastante também, eu não gosto de ter dúvidas, né? Então já é até uma dica para os meus amigos, para os meus colegas que não perguntam, né? Então, a curiosidade, ela sempre me fez ler, né? Ler os trabalhos que estavam sendo publicados e principalmente trabalhos internacionais, né? Eu não sou fluente no inglês, né? Mas eu consigo ler um artigo científico adequadamente, de modo que eu consiga juntar as informações e compreender o que aquele artigo ele está querendo expressar, né? Então, os novos trabalhos que foram surgindo com o passar do tempo, eles me despertaram para a área da tecnologia, né? Eu trabalho com plantas e a minha função, basicamente, é formular um herbicida que ele seja menos tóxico para os seres humanos e para o meio ambiente e mais tóxico para a planta-alvo, né? Então, eu cheguei em um exato momento, e que eu me perguntei, e agora, como eu faço para melhorar isso? Como eu faço para melhorar esta molécula? Né? E aí que eu descobri as redes neurais, né? Eu descobri as redes e comecei a pesquisar sobre as redes, descobri esses bancos de dados existentes já para trabalhar com essas redes, e no mesmo sentido, andando na mesma direção, o curso de Ciência de Dados da FATEC, né? Ele acabou surgindo. E eu fui pesquisar, então, sobre a profissão, né, sobre o cientista de dados, o que ele fazia ao certo, e eu vi que era justamente o que eu estava querendo, né, trabalhar com informações, né, manipular essas informações e saber interpretar essas informações, uma vez que eu já tenho essas informações coletadas, né, então eu saí da bancada, né, da cientista de bancada, e eu estou tentando migrar, então, para a área da tecnologia, né, ser tecnóloga, né, enfim. Mas eu não sei se eu consegui responder a pergunta dele, professor, né, se eu compreendi muito bem, mas foi o caminho contrário do Isaac, né, ele foi da tecnóloga para a biológica, e eu estou migrando da biológica para a tecnóloga. Na verdade, nós não migramos, né? Nós só unimos as duas áreas de conhecimento para um objetivo comum, para chegar no nosso objetivo, né? Para chegar no nosso consenso. Isaac, quer complementar? É isso mesmo, né? A aplicação da parte computacional na área biológica, e assim, o desafio maior, eu vou confessar,
Eu adorei a parte biológica, né? E assim, o desafio maior realmente foi a parte da programação, porque as letrinhas eu até entendia, aí depois você tinha que fazer essas letrinhas funcionar ela na parte computacional. Então aí você pega a parceria, conversa, olha, um programador aí, olha, eu não estou com uma dificuldade aqui, me ajuda aqui. Aí o cara vai te explicando tal, a sintaxe, tal, e você consegue uma produção muito legal. É o trabalho em conjunto. Não dá para fazer nada sozinho. Eu tenho que chegar na especialista e perguntar, Gra, por favor, me explica como funciona a parte de DNA. Tem que perguntar para os professores aqui de programação, tal. Ó, professor, me explica aqui como funciona. Professor Sidney, professor Tutia, eu tenho que fazer um grafo. Me explica como funciona um grafo, quais as regras do grafo ponderado. E aí você consegue unir tudo isso aí na parte da programação para fazer funcionar. Mas aí você tem que perguntar para os especialistas e é um trabalho em conjunto muito gostoso, porque todo mundo, a pessoa que gosta da programação ou de qualquer coisa, ele ama falar daquilo, né? Então você pergunta, professor Sidney, professor Tutia, me fala de grafo aí, me fala de estatística, aí eles vão, né? Fala tudo lá. Professor Miguel, me fala de programação, professor Bartu, que tal, fala tudo. Natália, me fala de base de dados, fala tudo. Aí você reúne aí, então a parte de comunicação é fundamental também. Viu, Gra? Pode continuar perguntando, viu? Sem problemas. Ok, professor. Isso aí. Fique à vontade. Né? E eu sempre falo, eu acredito que eu já falei também para os meus colegas de turma que não existe, né? Alguns colegas que eu tenho mais contato, né? Não existe pergunta que é boba ou sem sentido, né? Toda pergunta ela tem uma razão e um motivo. E às vezes é uma coisa tão simplesinha que a própria pessoa, né? Que está recebendo a pergunta, ela não pensou na hora, né? Naquilo. E às vezes é uma pergunta assim monstruosa e a gente acha que é uma questão que não tem relevância. Mas o que o Isaac disse que ninguém trabalha sozinho é exatamente a frase que fica, né? É o que deve frisar, né? Todos temos um papel na sociedade e pesquisadores, enquanto pesquisadores, essa frase ela é essencial mesmo, né? Ninguém trabalha sozinho, cada especialista, cada formação tem o seu papel dentro de um trabalho desta magnitude. Muito bem, Isaac, Graciele, como o Miguel disse, por favor, continuem perguntando, viu? Hoje em dia é bem tranquilo, né? Tem vários canais de comunicação, WhatsApp, e-mail, chat, e 24 horas por dia, tá? Fiquem à vontade aí. Mais perguntas, pessoal? Hoje, a Graciele e o Isaac, eles trouxeram uma explicação muito clara do que é o cientista de dados. Quando a gente pesquisa sobre quem é cientista de dados ou pergunta para alguém, a resposta que vem, na maior parte das vezes, é uma figura formada pela intersecção de 3 conjuntos. Acho que todo mundo já viu essa figura, né? Cientista de dados é essa intersecção aqui desses 3 conjuntos. Um conjunto de conhecimentos em matemática e estatística, um conjunto de conhecimentos em computação, que vão se interceptar, e o terceiro conjunto que intercepta com esses outros 2 para formar o cientista de dados é exatamente aquele domínio dessa outra área, né, na área, no caso de vocês, da área biológica, onde vocês estão trabalhando. Que é claro, vocês não têm, a gente não é da área biológica, mas nós temos que conhecer alguma coisa, e o conhecer alguma coisa é buscar isso com alguém que já sabe, ou então, lógico, se aprofundar em pesquisas para ter o conhecimento necessário para poder aplicar matemática e estatística, juntar isso em inteligência artificial, machine learning, e tirar os resultados, né, os padrões e os resultados. Então, essa terceira área, esse terceiro conjunto, geralmente se fala ou se pensa em negócios, que é a área mais próxima, mais aplicada, né, mais, não vou dizer mais comum, mas que está mais disponível
para ser utilizada. Mas ficou bem claro hoje que essa terceira área desse conhecimento, dessa expertise aí, não é somente de negócios, né? É da área biológica, é da área da agricultura, é da área da medicina, qualquer outra área. Então, essa intersecção desses três conjuntos de conhecimento, matemática, estatística, computação, e essa terceira área é o que vai formar exatamente o cientista de dados, né? Então, acho que ficou bem claro hoje essa formação. Tem mais aqui, deixa eu ver. Bom, pessoal, se não há mais perguntas, eu vou colocando aí um final, né, nessa palestra do Isaac e da Graciele, que foi bastante elucidativa, que trouxe conhecimentos novos, né, que deu essa visão ampla do que é esse profissional cientista de dados, né? É um profissional que vai trabalhar junto com um time de outras características profissionais para chegar ao desenvolvimento de modelos, de descoberta de padrões e depois pensar em resposta para o futuro, né? Foi muito interessante isso, né? Agradeço aí ao Isaac mesmo, né? Por estar aqui conosco novamente, por ter a possibilidade de ver e rever você depois de um longo período. Agradeço a Graciele, né? A Graciele, a gente está sempre em contato aí no curso, e muito obrigado mesmo.